Irmãos, graça e paz do Senhor. Nós vamos expor o texto de Abacuque 3, todo o capítulo, e nós vamos ler esse capítulo, que diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, te imploro que o Senhor abençoe a exposição da tua palavra e também fale ao coração daqueles que ouvirem essa exposição, aplicando na vida de cada um, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e perdoe os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. A palavra de Deus dá muitos exemplos de orações e algumas delas são notáveis. E estas apresentam a relação dos servos de Deus com o próprio Deus. As situações em que estes homens oraram no passado foram diversas. Alguns oraram em grandes problemas nacionais, outros em invasões, denominações estrangeiras, outros oraram em momentos de crise pessoais, quando passaram por crises na sua fé, lutas. Outros oraram em problemas espirituais do povo, quando viam o povo de Deus se desviando e, portanto, resolveram orar. E nós tínhamos também orações em períodos que as coisas estavam boas. Nós temos muitos salmos de ações de graças, em que os salmistas rendem graças a Deus pelas vitórias em perigos em diversos contextos. Estas orações no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Novo Testamento, a temática da oração também é bem desenvolvida. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo como o Verbo encarnado, o Filho de Deus, em que orava sem cessar, passava horas a fio em oração, e também os apóstolos que seguiram o exemplo do Senhor Jesus Cristo oravam com instância e com uma constância grandiosa. Sendo assim, nós vemos nas Escrituras Sagradas que a oração sempre foi constante nos homens de Deus e que ela era considerada em autoestima. E a pergunta que nos fazemos então é: por que oramos tão pouco? Por que as reuniões de oração das nossas igrejas são as atividades menos frequentadas? Por que no nosso cotidiano, no dia a dia, nas nossas casas,
a oração é tão escassa? A questão é, será que nós não precisamos de orar? Ou nós não acreditamos que oração é importante? Esta oração do profeta, então, vai nos ajudar com a temática da oração, mostrando a sua importância e o que ela revela sobre as nossas vidas. O profeta Abacuque viveu num momento difícil da história do povo de Deus. Estava perto do exílio da Babilônia, que ocorreria alguns anos mais tarde, e isso afetou a sua fé. O profeta via maldade, violência no povo de Deus, e ele olhava à sua volta e via somente violência, somente problemas. E nesse contexto ele resolve orar ao Senhor. Ele entende que a oração é extremamente necessária e ele entende que Deus responde às orações, então ele resolve orar. E a sua primeira oração, ele pergunta: Deus, até quando? E ao olhar para o povo de Deus, ele estava acreditando que Deus não estava agindo. Mas nós sabemos que Deus responde às orações dos seus servos. E ele respondeu ao profeta dizendo que o tempo da punição estava próximo, que Deus usaria a Babilônia, uma nação estrangeira, para punir o pecado que Abacuque tanto se afligia com ele no contexto doméstico. O profeta, com tal resposta de Deus, não gostou muito dessa resposta e ele resolve mais uma vez orar a Deus e questiona a Deus como Deus poderia usar uma nação estrangeira para punir o seu povo, ou seja, uma nação que procedia de uma forma pior do que o povo de Deus, seria usada por Deus para punir os seus pecados. E é interessante que o profeta, a partir desta oração, ele se coloca na torre de vigia, e aparentemente ele parece que está esperando uma repreensão de Deus, mas é interessante ver como o Senhor estava se compadecendo de Abacuque, porque Deus sabe da dificuldade da fé dos seus servos, e ele responde a oração do seu servo, mostrando-lhe uma grande visão, uma visão que se cumpriria mais tarde na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão era uma pessoa, isso está no capítulo 2 de Abacuque. A palavra de Deus diz que se ela tardasse, espera-a, ou seja, a visão era uma pessoa. Mas o que essa visão ensinava? Que havia dois caminhos, em que o justo vive pela fé, e o soberbo, que sua alma não é reta, seria punido por Deus. Mas aquela visão estava apontando para o justo que vivia pela fé, ou que viria pela fé e viveria pela fé, que era o Senhor Jesus Cristo. E ele seria o paradigma para a solução do problema em que Abacuque estava inserido. Os soberbos então seriam punidos por Deus e os justos continuariam sendo salvos por meio desse justo que vive pela fé. Além disso, o Senhor ensinou também a Abacuque que Deus puniria a Babilônia e faria a Babilônia cair anos mais tarde. E é diante dessa resposta de Deus, de uma visão que Deus dá, é que nós temos esse capítulo 3 com esta oração do profeta. E nessa oração nós vemos aqui uma fé que triunfa em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas, tendo a esperança da vinda de Deus, ou a vinda daquele que viveria pela fé. Nos versos 1 e 2 nós temos uma demonstração de humildade na petição. No verso 1, o profeta mostra que esta oração seria transmitida ao povo por meio de um cântico, ou seja, ele está agora respondendo a Deus em oração através daquilo que Deus tinha falado por ele, e vejamos que essa é uma atitude então adequada para quem recebe as respostas das suas orações. Mas a oração deste homem é notável. Por quê? Porque não era apenas uma questão particular entre ele e Deus. Sua oração, como eu disse, é para ser cantada pelo povo de Deus no culto solene. Sendo assim, percebemos que esta oração era feita de maneira comunitária, ou seja, o que Deus ensinou ao profeta era agora respondido por meio do profeta, mas não somente pelo profeta, mas também pelo povo de Deus a quem o profeta responde. Portanto, o tempo inteiro nesse livro, quando o profeta resolveu orar, ele não orava somente por si mesmo, mas também orava em prol da sua nação. E nós temos aqui uma aplicação clara deste ensino, e algo que nós devemos nos atentar, e que realmente incorremos nos nossos dias, é que as nossas orações muitas vezes são feitas somente em prol das nossas próprias pessoas, ou seja,
gastamos pouco tempo orando pela igreja, pelos seus líderes, por aqueles que estão ao nosso redor. Nossas orações, muitas vezes, elas são egocêntricas, elas giram em torno daquilo que nós queremos, daquilo que está voltado em relação aos nossos problemas. E aqui o profeta é um grande exemplo, porque ele nos ensina que nós devemos também orar em prol daqueles que estão ao nosso redor, em prol do povo de Deus. Ou seja, demonstrar preocupações não apenas pessoais, mas também comunitárias. E o tempo inteiro esse profeta então está preocupando com o povo de Deus. Por isso, a sua resposta é uma oração, como já disse, também do povo de Deus ao próprio Deus, pelas revelações que Deus havia dado. E aqui o profeta está liderando esse povo em oração. E essa oração ela é notória porque é um exercício de fé, como aquela fé daqueles que seguem Abraão. É uma fé que espera a ação de Deus, uma fé firmada na aliança de Deus com o seu povo. Uma fé que deseja a vinda de Deus, se alegra na bondade de Deus. Então o que temos é uma humilde súplica diante do Senhor. Por quê? Abacuque havia aprendido que Deus lhe ensinara por meio da visão. O soberbo não pode prosperar diante de Deus. Assim sendo, a oração do profeta é eivada de uma humildade grandiosa, porque agora nós não temos mais queixas e dúvidas do profeta, não há mais questionamentos sobre os caminhos de Deus, a forma dele governar o mundo, a forma dele punir o seu povo. Enquanto no início do livro Abacuque havia se queixado de Deus, queixado a maneira de Deus agir, ou até mesmo a inatividade de Deus, ele agora, que ele sabe que a punição virá para os ímpios, ele reage com uma fé notabilíssima, ou seja, os seus sentimentos, que antes eram de questionar a Deus, agora estão de uma maneira subjulgados, humildes, e ele agora olha para Deus, pensa no que Deus está fazendo, considera os planos de Deus e vê que todas as coisas que ele antes havia entendido errado, agora são colocadas no seu devido lugar, para falar com Deus de uma maneira adequada, de uma maneira humilde. E portanto nós aprendemos que Deus escuta as nossas orações, mas aquelas orações que são de fato orações, ou seja, que são carregadas de humildade, com uma peculiar humildade daqueles que entram na presença de Deus e realmente sabem que estão diante da santidade de Deus, consideram essa santidade e sabem que não podem ter outra atitude adequada a não ser a humildade que se deve ter diante do Criador. E vejamos aqui que o profeta então se move do medo do futuro e das angústias para um correto medo diante de Deus. Ele diz no verso 2: eu ouvi e agora fiquei alarmado. O seu temor é motivado por uma fé genuína, firme. Ele treme diante de Deus e diante da palavra que Deus havia dado a ele. E aqui nós temos que aplicar isso nas nossas vidas de uma maneira muito clara, que nós devemos tremer diante da palavra de Deus. É muito comum em nossos dias ouvirmos a palavra de Deus sem a devida reverência, sem o devido temor, mas vejamos que o profeta nos ensina a ter uma verdadeira reverência por Deus. A sua palavra é poderosa, a sua palavra é descrita em diversos lugares, como na voz da tempestade, a fazer a criação se abalar. Portanto, o profeta aqui nos ensina uma coisa: nós devemos temer e tremer diante de Deus, não como aquelas pessoas que têm medo do escuro, mas aquelas pessoas que entendem que estão diante do Criador, diante de uma consciência plena de uma presença de alguém que é extremamente importante. Ou seja, o profeta reconheceu a grandeza de Deus e ele reconheceu que também diante dessa grandeza ele não era nada. Então, quando Abacuque recebe as respostas de Deus, ele foi humilhado diante do Senhor. Quando ele entendeu que o justo vive pela fé e o soberbo é punido, o profeta foi humilhado. Ele percebe que Deus é Deus e ele nada é diante de Deus. Que diante de Deus todos devem se calar, se curvar, ter temor e tremor. Mas veja que a humildade do profeta diante de Deus não o leva à inutilidade ou à inatividade. Pelo contrário, ele leva a orar. Ele entende que a sua oração não impedirá a Deus de fazer algo, mas pelo contrário, a sua oração faz parte do decreto de Deus, de um relacionamento vívido com Deus, e ele então se move de um antigo protesto para agora com uma petição.
E o que ele pede aqui nesse verso segundo é: Senhor, renove as tuas ações em nossos dias. E com isso o profeta quer dizer, na verdade, Senhor, continue com o teu plano. O teu plano é julgar os ímpios de Israel? Faça isso. O teu plano é julgar os ímpios da Babilônia? Faça isso. Ou seja, o profeta está pedindo algo que o Senhor Jesus nos ensinou na oração dele mais adiante, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade. Então o que o profeta deseja aqui é: Senhor, julgue os ímpios, salve aqueles que depositam fé no Senhor. Faça isso hoje, mas não somente hoje, faça isso no decorrer dos anos. Ou seja, ele entende que o agir de Deus será sempre conforme o pleno caráter de Deus e a plena consciência que ele tem desse caráter de Deus. Então Deus agirá e Deus não mudará a sua forma de agir, porque Deus é Deus, um Deus imutável. Então o profeta pede: Deus, haja agora, mas continue agindo diante dos tempos que virão. E veja, queridos irmãos, que as obras de Deus eram notórias ou seriam notórias, e o profeta quer que elas sejam conhecidas no decorrer dos anos. E aqui nós temos também uma prova da humildade do profeta, porque o profeta não quer ser reconhecido, ele não está pedindo reconhecimento para si, mas ele está pedindo para que Deus faça as suas obras, para que ele seja conhecido não só pela sua geração, mas nas outras gerações que viriam após ele. E o profeta então, com isso, ele entende que o julgamento de Deus, a ação de Deus, ela é sempre reta, e ela sempre dá a conhecer a natureza de Deus. Mas algo notável nessa oração do profeta é que ele também pede algo com uma genuína intrepidez daquele que entende que é viver pela fé. Ele pede ao Senhor: na tua ira, lembra-te da misericórdia. E essa é uma petição em favor dos justos que vivem pela fé. Essa misericórdia pedida pelo profeta é a misericórdia de Deus para aqueles que estão em aliança com ele. Ou seja, a palavra hebraica usada aqui é descrito o relacionamento pactual de Deus com seu povo. Ela não é usada para os ímpios, para a bondade de Deus em geral, mas ele está aqui linkando algo da graça de Deus. Então o que o profeta está pedindo é que Deus, em meio às suas manifestações de ira, tanto naquele tempo presente quanto no futuro, lembrasse dos seus eleitos e agisse em prol dos seus eleitos. E é notório, queridos, que essa oração ela foi respondida diversas vezes na história. Ela foi respondida pouco tempo depois, quando Deus puniu o seu povo com exílio na Babilônia, mas ele livrou os justos da sua ira. Essa oração foi respondida na volta de Israel do cativeiro da Babilônia. Mas a maior resposta que nós temos a essa oração foi a cruz do Calvário. A cruz é a demonstração da ira de Deus, mas também é uma demonstração da misericórdia de Deus. Há alguns que dizem que o Novo Testamento não apresenta adequadamente a ira de Deus, mas isso é uma falácia. A cruz do Calvário é uma demonstração suficientemente grande da ira de Deus. E na Bíblia nós não vemos em nenhum lugar anterior à cruz um lugar que Deus estivesse tão irado como ele esteve na cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário, Deus derramou sobre Jesus Cristo a ira santa que estava destinada aos eleitos dele sobre o Senhor Jesus Cristo, punindo os nossos pecados no Senhor Jesus Cristo. Mas ali também há uma demonstração da misericórdia, porque na cruz do Calvário Deus estava nos livrando da ira eterna que cairia sobre os eleitos, e portanto havia ali a misericórdia pactual do Senhor para com seus eleitos, ou seja, a ira e a misericórdia lado a lado, a resposta da oração: na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aqui nós aprendemos que nesta primeira perícope da pregação, que nós devemos temer diante de Deus, tremer diante da sua palavra e viver com humilde respeito diante de Deus. Entender que muitas vezes o nosso comportamento não é adequado para com Ele e que deveríamos temer e tremer diante de Deus. E aqui, irmãos, vale salientar, nós agora estamos vivendo um momento de intenso clamor, porque o culto nos foi tirado. Muitas vezes nós não procedemos adequadamente no culto, nós brincamos com Deus e temos um comportamento leviano quanto ao seu culto, e não somente na igreja, reunidos como igreja do Senhor,
mas também no dia a dia, não fazendo o nosso culto individual, não fazendo o nosso culto doméstico, não vivendo uma vida de oração. Oramos muito pouco, lemos muito pouco a palavra de Deus, e quando pedimos algo e recebemos, não agradecemos a Deus. Então esta oração nos vai nos ensinar a viver de maneira humilde diante de Deus, a ter uma adequação das nossas atitudes em relação ao culto que prestamos no nosso lar, em relação ao culto que prestamos na igreja, entender que diante do Senhor todo cuidado é pouco, devemos ter realmente um respeito por Ele, não exigir nada dele, mas orar humildemente a Deus e lembrar da seguinte questão: Deus, na tua ira lembra-te da misericórdia, faz as tuas obras, Senhor. E é notório quanto nossas igrejas dos nossos tempos estão precisando de um avivamento, genuíno, que brote nos nossos corações e também chegue à nossa igreja e às demais igrejas. E, portanto, essa oração é mais do que necessária e adequada nos nossos dias. Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. No verso 3 ao verso 15, o profeta, numa atitude de louvor, ele vai relembrar os feitos de Deus. Estes versos são um louvor a Deus em meio à oração do profeta, mas um louvor que lembra ao profeta os feitos de Deus e magnifica estes feitos de Deus. O que está acontecendo então é que Abacuque está fortalecendo o seu pedido, se lembrando do que Deus havia feito no passado. E é interessante que ele também está fortalecendo a sua alma em prol de si mesmo e também fortalecendo o seu povo ao relembrar o que Deus fez. E esta atitude de fé é extremamente necessária nas nossas vidas, quando estamos em provações, dificuldades, lembrar dos feitos de Deus no passado, para que nos reanimemos em fé e também fortalecemos a nossa oração, lembrando do que Deus é capaz de fazer. Esse Deus imutável que fez coisas grandiosas no passado também é um Deus que é capaz de fazer grandes coisas no presente e o será no futuro. E quando então o profeta se lembra o que Deus fez no passado, ele renova a sua confiança que Deus não muda e que ele poderá fazer o mesmo no presente e no futuro. Em suma, é o que o profeta Jeremias nos ensinou, é trazer à memória o que pode dar esperança. E portanto o profeta vai falar em termos poéticos o que Deus fez no passado, julgando os ímpios e salvando o seu povo, ou seja, na ira, lembrando-se da misericórdia. A primeira coisa que ele lembra no verso 3 é que Deus vem de Temã e para no Monte Parã. Essa é uma referência clara ao caminhar de Deus com o seu povo na peregrinação do deserto. Deus havia tirado o seu povo do Egito e leva o seu povo até o Sinai para receber a lei. E quando o povo então chega no Sinai, acontece uma teofania, uma manifestação de Deus no monte, uma manifestação visível de Deus. Havia no monte trovões, fogo, canglor de trombeta, e naquela manifestação visível de Deus, em que tanto a ira de Deus foi conhecida, havia também ali uma manifestação da misericórdia de Deus. Por quê? Em Deuteronômio 4, Deus mostra que havia misericórdia porque eles ouviram a voz de Deus e permaneceram vivos. Então, diante de uma manifestação grandiosa de poder, de ira, Deus também demonstra a sua misericórdia, ou seja, ele preservou o seu povo, ele não matou o seu povo ao falar, um Deus santo falando a pecadores. O que o profeta então está nos lembrando é, no passado, naquele momento de uma manifestação grandiosa de Deus, o que houve ali? Misericórdia de Deus. No verso 4 nós vamos perceber que há aqui um movimento de Deus no transcorrer deste percurso no deserto, ou seja, Deus não ficou parado com o povo no Sinai, ele se movimentou com o seu povo. E aqui é descrito o Senhor como um resplendor de luz, como raios que brilham. E o que o profeta está lembrando aqui é quando Deus movimentava com o seu povo no deserto, de noite ele aparecia numa coluna de fogo, ou seja, uma luz brilhante, apontando para algumas características de Deus. Por exemplo, Paulo nos ensina que o Senhor habita em luz inacessível. A Bíblia também descreve o Senhor como sendo luz,
mostrando que Deus estava ali andando com o seu povo, demonstrando misericórdia para com o seu povo, iluminando o caminho do seu povo. E é interessante que o profeta nos ensina que aqui o poder de Deus estava velado naquela manifestação grandiosa. E é curioso ele dizer que o poder de Deus estava velado numa grande demonstração de poder. Por que ele diz isso? Porque, na verdade, aquela demonstração de poder, por mais que fosse grandiosa aos olhos humanos, na verdade é um pálido reflexo do poder de Deus, o poder que Deus tem. Ou seja, essas demonstrações de poder de Deus na história, elas são muito aquém do verdadeiro poder de Deus que realmente ele possui em suas mãos. E por isso o profeta diz que o poder estava ali velado em Deus, estava velado naquela manifestação grandiosa de poder. O profeta continua essa descrição no verso 5, dizendo que adiante dele vai a peste e atrás dele a pestilência. Deus então está se movendo e estes são os efeitos da sua glória. Mas o que o profeta está descrevendo aqui é o fato de Deus tirar o seu povo do Egito com grandes pragas. O que ele está relembrando é: Deus, ao tirar o povo dele do Egito, ele não o tirou de uma maneira comum. Pelo contrário, havia pestes, pestilência, de tal maneira que ninguém pôde resistir a Deus. Por isso o verso 6 descreve como as nações, por mais que pareçam poderosas, como o Egito era a maior nação da terra naquele momento, não são nada diante de Deus. Quando Deus foi caminhando com o seu povo, as nações foram sendo sacudidas. Quando ele tirou o povo com pestilência do Egito, as nações foram sacudidas, o Egito foi sacudido. Ou seja, nenhuma destas nações poderia resistir ao poder de Deus, nem mesmo a natureza, pois ele descreve aqui como os montes que parecem eternos são capazes de resistir ao poder de Deus. E antes de nós entrarmos nessa questão do caminho de Deus, eu gostaria de salientar aqui o quanto isso era necessário se fazer lembrado no contexto do profeta. O profeta está vivendo num contexto em que a maior nação do mundo, a Babilônia, vai invadir Israel. E aos olhos humanos, o que poderia ser o resultado dessa invasão? Um dizimar completo. Mas quando o profeta então relembra dessa caminhada de Deus, relembra os feitos dele no Êxodo, ele relembra também o poderio de Deus sobre as nações. Ele entende que Deus tem o poder completo sobre as nações, e isso faz então com que a sua fé naquele momento tão tenebroso fosse revigorada. E veja que o profeta então tem esse vislumbre do poder de Deus, porque ele diz: os caminhos de Deus são eternos. Enquanto todas as outras coisas são passageiras, o caminho de Deus é eterno. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: ele está lembrando a ele mesmo, ao seu povo e a nós, que Deus, ele trabalha todas as coisas de acordo com o seu decreto eterno. Deus decretou todas as coisas e Deus vai agir de acordo com esse decreto eterno, e portanto nós não devemos temer diante das coisas que nos aparecem. Por quê? Porque o caminho de Deus é eterno. Deus não muda, o seu caminho não muda, e ele está agindo de acordo com o seu plano. Então, se Babilônia invadiria Israel para puni-la, Deus havia decretado aquilo. Se os eleitos de Deus seriam salvos em meio àquele portentoso juízo de Deus, Deus estava de acordo com o seu decreto eterno. O caminho de Deus é eterno. E veja que em meio a essa manifestação grandiosa do poder de Deus que é aqui descrito nesses versos, nós devemos salientar: na manifestação da ira de Deus também houve misericórdia de Deus. Ou seja, aquilo que ele orou anteriormente, aquilo que ele está lembrando na história agora. No verso 7, o profeta então vê dois lugares, Cusã e Midian, que estão tremendo ante ao poder de Deus. E essas são referências claras ao tempo dos juízes. São dois povos que são inimigos de Deus e que Deus usou para punir o seu povo, mas que depois Deus lutou contra eles. Devemos entender que Deus usava potências estrangeiras para punir o seu povo, mas quando o seu povo humilhava, ele derrotava esses inimigos. Quando o povo de Deus se virava e pedia a ele com fé ajuda, o Senhor
os libertava, Deus suscitava um libertador. E veja que os midianitas são descritos como aqueles que reconheceram que Deus lutava por seu povo. E nesse tempo então dos juízes, o que nós podemos ver é esta mesma verdade sendo aplicada. Na ira, Deus se lembrava também da misericórdia. Na ira temporária dele, ele se lembrava da misericórdia em prol do seu povo. Nos versos 8 em diante, até o verso 16, o profeta agora deixa de fazer uma descrição de louvor, mas essa descrição agora é feita voltando inteiramente para Deus. Ele começa a dizer, tu Deus, tu, ele sempre vai se referir não mais a Deus, mas ao próprio Deus agora. E nos versos 8 a 10, ele lembra mais uma vez o Êxodo. Veja que ele diz, é acaso, Senhor, com os rios que estás irado? É acaso contra o mar o teu furor? Ele vai falar sobre os cavalos de vitória, descoberto o arco, e isso é uma descrição poética do Êxodo, ou seja, quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus derrotou o faraó e seus cavalarianos no mar, quando Deus então fez uma grande manifestação de poder. E veja que ele descreve aqui a natureza então se contorcendo, os inimigos sendo punidos e o mar agindo de tal maneira como se ele parecesse alguém com as mãos levantadas. E esta é uma clara referência a quando Deus abriu o mar e o mar parecia como uma pessoa com os braços levantados, em que o povo de Deus então é descrito passando a pés enxutos por esse mar, e Deus é descrito como um guerreiro que naquele momento estava derrotando uma grande nação, lutando pelo seu povo, demonstrando a sua ira, mas também demonstrando a sua misericórdia pelo seu povo. Mais uma vez nós temos a verdade, na ira, Deus se lembrando da misericórdia pelos seus eleitos. No verso 11, nós temos mais uma referência a um evento histórico, e agora nós deixamos o Êxodo e avançamos um pouco mais na história. Josué, quando foi conquistar a terra, houve um grande dia em que Deus fez um milagre grandioso, em que ele parou tanto o sol como a lua, e por isso o verso 11 descreve sol e luas parados nas suas moradas, ou seja, nos seus cantos, sem prosseguir diante da terra. E aqui é claramente uma referência a um evento histórico que certamente aconteceu no tempo da invasão, ou seja, da tomada da terra, em que Deus lutou pelo seu povo, e ele não somente lutou pelo seu povo, mas ele também fez com que toda a natureza fosse envolvida naquele ato de conquistar a terra. Na ira dele contra os cananitas, que haviam enchido o vaso da sua ira, Deus estava misericordiosamente cuidando do seu povo, dando vitória ao seu povo. Lembrando, queridos irmãos, que o povo de Israel não era tão adestrado para a guerra quanto os seus vizinhos cananitas, mas no tempo da conquista da terra, Deus agiu com ira, punindo os cananitas, como havia dito já no tempo de Abraão, que ele puniria aquelas nações, mas que o vaso da sua ira precisaria de encher. E Deus então derrama a sua ira, mas também mostra a sua misericórdia para com o seu povo. Então todos esses casos de eventos históricos que temos aqui, lembrando, ele descreve o Êxodo, a caminhada de Deus com o povo no deserto, a conquista da terra, o tempo dos juízes, todos esses casos descrevem a oração do profeta. Na ira, Deus se lembrando da misericórdia. Deus socorreu o seu povo no Egito, Deus socorreu o seu povo no deserto, Deus socorreu o seu povo na conquista de Canaã, Deus socorreu o seu povo no tempo dos juízes. Na ira, ele estava se lembrando da misericórdia, ele salvava o seu povo. Ele então, Deus é aqui descrito adiante como aquele que sai para salvar o seu povo, verso 13, e não só para salvar o seu povo, mas para salvar o seu ungido, uma clara referência ao rei de Israel, uma clara referência àquele rei que viria governar Israel de uma maneira última e final, que era o Senhor Jesus Cristo. Então o que o profeta está dizendo é, Deus, em todos esses momentos, ele demonstrou a nós a sua fidelidade pactual. Ele foi descrito como um Deus de graça,
trazendo à memória o que pudesse dar esperança, para que naquele tempo ele se lembrasse dos feitos de Deus e lembrasse que podia confiar em Deus. E isso é um estímulo para nós também no tempo presente, lembrando que podemos confiar em Deus, que podemos então saber que mesmo nos juízos temporários que nos cercam, Deus está agindo com misericórdia em prol do seu povo. E veja que o profeta então sabe uma coisa: mesmo que o juízo estivesse chegando por meio da Babilônia, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu aceito esse julgamento vindo ao seu povo pecador. Por quê? Na tua ira, o Senhor se lembrou da misericórdia no passado, e eu sei que o Senhor vai fazer isso agora. Eu sei que o Senhor virá em socorro quando nós formos punidos pelos nossos pecados. E veja que o profeta, ao descrever então essa vinda de Deus, ele entende que a solução para o problema de Israel era a vinda de Deus em juízo contra o seu povo, em exílio, levando o seu povo ao exílio, mas mesmo levando ao exílio, salvando parte do seu povo para que ele não perecesse, e por fim, ele então derrotaria a Babilônia, faria com que a Babilônia caísse. E é interessante notar que esse texto, ele se cumpre perfeitamente na vida do Senhor Jesus Cristo, porque a solução para o problema do pecado do povo de Deus só pode ser encontrada na vinda do Senhor Jesus Cristo. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus sempre foi representado simbolicamente como estando em cativeiro, porque havia um verdadeiro cativeiro que aprisionava o povo de Deus, o cativeiro do pecado, que é representado na Bíblia tanto pela Babilônia como pelo Egito. E é na vinda do Senhor Jesus Cristo que esse verdadeiro cativeiro é, portanto, rompido, é quebrado. O povo de Deus é tirado do cativeiro através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele morre por esse povo, ele então quita a dívida desse povo com o próprio Pai e, portanto, nos liberta de uma vez por todas da mão do pecado, do diabo e da morte. E é interessante que esse texto então descreve metaforicamente o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui Deus descrito como luz, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Nós sabemos que aqui o povo é descrito como aquele que Deus está andando com ele, e nós sabemos que Jesus é o Emanuel, é aquele que é Deus conosco, e é aquele que peregrina conosco na nossa peregrinação por esse mundo. Ele anda com o seu povo. Esta é uma das grandes promessas dele: eu jamais deixarei vocês. E veja que o Senhor Jesus Cristo também, ele é descrito como libertador do seu povo, como aquele que salva o seu povo do cativeiro. Portanto, esta descrição poética do profeta é também uma descrição profética da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua primeira vinda, para que ele pudesse nos livrar do verdadeiro cativeiro. E como cristãos, então, nós podemos orar da mesma forma quando Deus ordena o mal e o sofrimento nas nossas vidas. Ou seja, Senhor, lembra-nos, seja propício a nós, lembra da tua misericórdia pactual. Nós agora que somos povo do Senhor, que fomos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, lembra da misericórdia que o Senhor exerceu lá na cruz, lembra-se nos nossos dias. E é interessante, queridos irmãos, nós devemos notar aqui algo que é imprescindível. O Novo Testamento, ele é muito sincero, dizendo que podemos sentir o peso da mão disciplinadora de Deus, como Israel sentiu no passado. A disciplina de Deus não foi retirada de sobre a igreja. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, ele nota que havia muitas pessoas que haviam morrido naquela igreja, porque estavam pervertendo o culto e a santa ceia. E, obviamente, aquilo era uma disciplina de Deus para o povo. E aqui então nós temos que aprender que a disciplina de Deus é algo benéfico nas nossas vidas. A disciplina de Deus tem o propósito de nos santificar, de produzir em nós fruto de justiça. Então, quando enfrentamos esses tempos de ira temporária de Deus, uma vez que Jesus nos livrou da ira final de Deus, mas de sofrermos do juízo temporário de Deus, nós podemos lembrar: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Não nos discipline além do que podemos aguentar, e podemos orar não só de maneira individual, mas também pela igreja do Senhor.
E veja que quando nós olhamos para a igreja do Senhor, na nossa nação, nos nossos dias, nós já a vemos sob disciplina de Deus. É uma igreja confusa sobre o Evangelho, é uma igreja confusa sobre a moralidade, pessoas vivendo de maneira ímpia, sem viver os mandamentos de Deus, de maneira antinomiana, ou seja, acreditando que os mandamentos de Deus não são para serem seguidos nos nossos dias. Vemos uma igreja que necessita da palavra, mas que rejeita a palavra, querendo sermões de autoajuda, cultos que são uma bagunça, pregações que são verdadeiras comédias. Queridos, é uma igreja que precisa da disciplina de Deus. E é interessante que no tempo que nós estamos gravando essa exposição, nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, já se encontra sob disciplina de Deus, por causa das perversões no culto, por causa da imoralidade que temos vivido. Nós estamos num tempo em que nós não podemos nos reunir por uma grande pandemia mundial. Isso certamente é o peso da ira temporária de Deus sobre a igreja, mostrando que Deus não está satisfeito com aquilo que estamos fazendo, que Deus está disciplinando a igreja para que ela seja depurada, para que ela seja santificada, para que tenhamos seriedade no viver cristão. E veja que essa igreja em que vivemos, ela não tem disciplina, ela faz o que quer. É uma igreja que é considerada irrelevante para a maioria das pessoas, que há poucos convertidos realmente, pessoas que ficam em casa no domingo, não cultuam o Senhor, pessoas que não gostam da igreja e deixam a igreja. Portanto, é um cenário de juízos temporários em que nós devemos clamar: na tua ira, Senhor, lembra da misericórdia. Mas também podemos clamar: Senhor, reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Essa é uma oração para os nossos dias. E sinceramente nós precisamos pedir que essa obra comece nas nossas vidas. Precisamos viver mais em piedade. O profeta aprendeu tudo isso depois de ouvir a palavra de Deus e de meditar na palavra de Deus. Veja, nossa leitura da palavra é parca e nossa meditação é mais parca ainda. Raríssimos são aqueles crentes que meditam na palavra de Deus. É uma prática, a meditação, que foi esquecida nos nossos dias, que os puritanos nos legaram e que funciona como uma cola entre a leitura da palavra e a oração, e que nós definitivamente extirpamos das nossas vidas, e por isso nossas orações são tão débeis, tão parcas, tão diminutas. Ou seja, nós precisamos orar: Senhor, aviva a tua obra na minha vida, no meu coração, me faça santo, me faça alguém que ama a tua palavra, que medite na tua palavra, que ore de acordo com a tua palavra, e faça isso também na tua igreja. E mesmo assim, mesmo que Deus faça todas essas coisas, haja um grande avivamento, nós ainda deveremos saber de uma coisa: esta não é a solução final de Deus. A solução final de Deus é a vinda do próprio Deus no Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para torná-la pura de uma vez por todas. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos olhar também para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesta vinda que a igreja será purificada de uma vez por todas, que a igreja será limpa de uma vez por todas. E nós hoje devemos viver, mesmo sabendo que isso não ocorrerá nos nossos dias, que pode ser que demore muito tempo, viver em extrema vontade que isso aconteça, como João fecha o livro do Apocalipse, fecha as escrituras sagradas dizendo: Senhor, Maranata, vem, Senhor, porque nós sabemos que a solução definitiva para os nossos pecados, que estão sendo santificados hoje, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Finalizando o sermão, nos versos 16 ao verso 19, nós temos aqui uma demonstração daquela pessoa que foi trabalhada pela graça e agora se delicia em Deus, em temor e em fé. Nós vemos no profeta uma determinação em oração. Veja que essa oração do profeta não é uma determinação para Deus, mas é uma determinação interna. Ele está determinado consigo mesmo em perseverar em oração, em esperar na providência de Deus, no agir de Deus, aquilo que Deus vai fazer. O verso 16, o profeta ouve a Deus, e ele ouve a Deus e o seu íntimo se comove. Ou seja, nós vemos que a voz de Deus, aquilo que Deus havia revelado a ele no capítulo anterior, abalou o profeta, de maneira que as suas entranhas, ou seja, todo o seu coração, tudo aquilo que é o mais íntimo dele é abalado. E veja que o profeta também diz que os seus lábios tremeram. E aqui uma referência clara àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, um coração transformado também gera lábios
transformados. E veja que o profeta descreve que o seu abalo pela palavra de Deus foi tão grande que os ossos, a parte mais estável do seu corpo, também foram abalados. Os seus joelhos ficaram bambos de temor. Por quê? O profeta, diante de Deus, da sua palavra, ele foi transformado de maneira que ele possui temor e tremor. Ele ouve do juízo temporário que viria contra o seu povo e contra a Babilônia. E ele, quando ele lembra que Deus sempre fez assim, que Deus sempre demonstrou ira e misericórdia, ele desaba diante de Deus numa atitude adequada, diante da palavra de Deus com uma atitude adequada. E é interessante notar que essa descrição dele se compungindo é a mesma descrição que nós temos para o verdadeiro arrependimento para a vida em Atos 2. Diz o texto sacro que o coração daqueles que ouviram a palavra foi compungido, o Espírito Santo tocou no coração deles. Então o que vemos aqui é um profeta que foi transformado pelo Espírito Santo no seu coração, o arrependimento para a vida que ele já tinha demonstrado anteriormente foi renovado no seu coração. E isso aprendemos uma coisa: o arrependimento para a vida não é apenas um ato único, mas ele continua durante as nossas vidas, arrependendo dos pecados, odiando o pecado, se voltando para Deus. E, portanto, com esse arrependimento renovado na sua vida, o profeta, diante do juízo que virá, ele decide fazer 2 compromissos. Em primeiro lugar, ele resolve tomar uma visão a longo prazo. Ele diz aqui, no fim do verso 16, vou esperar em silêncio pelo dia da angústia. O que o profeta faz é o seguinte: aceitar a punição que Israel vai sofrer em curto prazo, por causa da garantia que será feita a justiça a longo prazo. Qual justiça? A primeira, de que a Babilônia seria punida, de que um dia aquela nação invasora seria punida, que o orgulho dela seria ferido, uma nação que parecia invencível seria derrotada. Mas uma ação que seria feita em longo prazo, para diante da Babilônia, que o inimigo do povo de Deus sofreria juízo de uma vez por todas. E aqui nós temos um detalhe importante, que a interpretação que o profeta faz da vida com Deus é a mesma interpretação que o apóstolo Pedro faz da vida com Deus. O que eles entenderam? Que o cristão, ou o crente no Senhor Jesus Cristo, ele é punido e sofre nessa vida. Nossa vida não é um mar de rosas, mas quanto mais aqueles que não obedecem ao Evangelho. Mas também é salientado uma coisa: o tempo de começar o juízo pela casa de Deus é chegado, ou seja, o juízo sempre começa pela casa de Deus. E assim também o será quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós seremos os primeiros que seremos escrutinados diante do seu tribunal. Ainda que não sejamos condenados com o mundo, ainda que as nossas dívidas tenham sido pagas pelo Senhor, nós seremos escrutinados pelo Senhor. Então, na família de Deus, o povo da fé, nós temos que aprender essa verdade, que enquanto vivemos vamos experimentar sofrimentos que são a disciplina de Deus. Os ímpios têm um juízo ainda pior que os aguarda. A sua alma não é reta neles, eles são soberbos, e portanto eles sofrerão da ira de Deus, a ira final de Deus, a qual não tem remediação, a qual nada pode lhes livrar. Em segundo lugar, Abacuque decide então se deliciar em Deus. E veja que coisa inusitada que o profeta decide fazer. Geralmente nós nos deliciamos em Deus em situações bem diferentes da que o profeta está envolvido. Mas nos versos 17 e 18, nós temos uma descrição de como serão as coisas no período da invasão da Babilônia em Judá. O profeta diz estes versos que nós muito conhecemos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. E veja que o profeta aqui descreve quando os itens essenciais e de conforto forem tirados do povo de Deus, os recursos materiais forem tirados do povo de Deus, o que ele fará? Ele se resolve alegrar em Deus quando não houver motivos aparentes para isso. Convenhamos, alegrar em Deus em situações tais como essas
é algo difícil, é algo para a fé daqueles que é uma fé verdadeira. Por isso a parábola da boa semente nos ensina que aqueles que foram afetados nessa vida pelas durezas da vida e que não têm um solo verdadeiramente fértil, um coração regenerado, são aqueles que deixam a fé verdadeira, mostrando que a fé deles sempre foi uma fé temporária. Portanto, alegrar-se em Deus em meio às dificuldades, no meio da disciplina de Deus, é que demonstra a nossa verdadeira fé. A ameaça da perda do material leva o profeta a se deliciar em Deus, e assim deve ser conosco. Mas por que ele faz isso? Porque o profeta confessa no verso 19: o Senhor é o meu Salvador. Ele sabe que o justo vive pela fé, mas que o justo é salvo pelo seu Salvador, que a sua fé é apenas uma causa instrumental da sua salvação e da sua justificação, mas a verdade é que Deus é quem nos salva, que Deus nos salva, inclusive nos dando o dom da fé, e que por isso, tendo esse dom da fé, tendo a salvação que vinha de Deus, nada poderia separá-lo do amor de Deus. O que nós temos aqui então é um brilhante resumo do que é viver pela fé. O profeta entendeu o que é viver pela fé. Viver pela fé não é ter pensamento positivo, não é estar com Deus quando as coisas vão bem. Não, viver pela fé é entender que nós somos salvos por Deus, que Deus é nossa fortaleza, nossa proteção, e que, portanto, nós podemos nos deliciar nele, porque ele é o objeto do nosso prazer. Como diria o salmista: deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, Deus é o objeto do nosso prazer. Esses são aqueles que vivem pela fé. E veja então que o profeta não vê os muros de Jerusalém como a sua proteção, ele não vê a destreza dos guerreiros de Judá como a sua proteção, mas o próprio Deus, o Salvador, como a sua proteção. Por isso ele diz que Deus o faria andar como os pés da corça, como alguém que andasse altaneiramente. Ele não quer dizer aqui que o juízo temporário não se achegaria, mas ele sabe, pela sua confiança em Deus, pela fé em Deus, que o pior dos castigos, que é a ira final de Deus, não cairia sobre ele, que ele seria livrado não da disciplina temporária de Deus, mas da disciplina final de Deus. E é essa que é importante que sejamos libertos dela. E essa, nós somos libertos quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós negamos o nosso eu, nós entendemos que nós não podemos fazer nada para aplacar a ira de Deus, que nós não podemos cumprir a lei, que nós não podemos nos salvar, mas nós nos entregamos completamente à salvação que vem do Senhor para as nossas vidas, crendo nele, e é assim que nós ficamos livres da ira final de Deus. É assim que os nossos pés serão como das corças, e é assim que nós andaremos altaneiramente. Por fim, nós aprendemos aqui uma grande lição, que nada nos separa desse amor, esse amor eletivo de Deus, essa misericórdia de Deus pelo seu povo, que nem toda criação, os povos inimigos, qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus, irmãos, nos ama em Cristo Jesus, porque Ele toma conta de nós em Cristo Jesus, e Ele então nos destinou para a glória eterna. Doenças, pobrezas, sofrimentos, todas essas coisas podem vir, ainda que nós morramos, nós viveremos em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa glória, aparecer, glorificado, nós seremos glorificados com Ele. No tempo presente, então, nós devemos nos deliciar em Deus, olhando com fé para esse dia, nos contentar com as situações da vida, porque isso é viver pela fé. Que nós então tenhamos essa mesma determinação de Abacuque, a mesma determinação que Paulo, que disse que estava contente em toda e qualquer situação, porque ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Por quê, irmãos? Nós recebemos muito mais da palavra do que o profeta Abacuque, e portanto nós podemos nos deliciar muito mais em Deus. Aquilo que ele esperava, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós já vimos isso. As garantias que ele tinha eram ótimas garantias, mas as que nós temos são muito maiores, a morte e a ressurreição do Senhor. E portanto nós podemos esperar a volta dele, e esperar
que Deus, no seu caminho eterno, continuará salvando aqueles que têm fé, demonstrando misericórdia para o seu povo, e também Ele punirá os ímpios no tempo presente, mas os punirá de uma vez por todas no final. E assim então devemos viver uma vida de oração, nos deliciando em Deus, e ainda que tudo nos falte, que possamos exultar no Deus da nossa salvação. Como temos feito, eu farei 3 aplicações da Bíblia Herança Reformada, que diz assim: a oração do profeta é outro modelo importante com lições preciosas. Na superfície está o elo entre a oração e a palavra de Deus, que são meios de graça e trabalham juntos. É a palavra que alimenta a oração. Uma vez que Abacuque aprendeu a vontade de Deus, ele orou para que ela fosse feita. Nada era mais crucial que a palavra de Deus, embora ela envolvesse disciplina dolorosa. Mas se as dificuldades eram um meio para a manifestação da glória de Deus, então elas viriam para o bem. É digno de nota que a maior parte da oração é de louvor, não de petições. Louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez alimenta a fé para pedir a Deus que faça grandes coisas. A sessão de louvor da oração de Abacuque ilustra a importância de conhecer a história da redenção. Muitas das suas afirmações não fazem sentido sem o que Deus preservou nos registros históricos da Escritura. Isso deve ser um incentivo para conhecermos a Bíblia, de modo que, quando uma parte da Escritura fizer alusão à outra, podemos entender a mensagem. Essa sanção também ilustra o que Paulo disse sobre a história de Israel ser um exemplo de demonstração para nós, em 1 Coríntios 10, 11. Você precisa de mais razões para ver que há mais na história bíblica do que apenas nomes, datas e eventos? E por fim, os versos finais, 13 a 19, ensinam que o verdadeiro contentamento é encontrado somente no Senhor. Essa é a outra faceta de viver pela fé. Muito frequentemente permitimos que as circunstâncias controlem nossas emoções e ditem nossos sentimentos. As circunstâncias mudam, ficamos felizes ou tristes conforme as circunstâncias, Eclesiastes 3. Mas se encontrarmos nosso contentamento e satisfação máximos no Deus eterno que nunca muda, os estímulos externos não serão os fatores determinantes. Abacuque descreve uma situação em que nada era bom, mas ele estava se alegrando no Senhor. Você se lembra de momentos em sua vida em que você teve contentamento no Senhor pela fé, apesar das circunstâncias serem difíceis? Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor seja servido em aplicar essas palavras no nosso coração, que nos faça ter um coração humilde, um coração que louva ao Senhor, que suplica ao Senhor, mas também um coração que tenha o Senhor como objeto máximo da fé e único objeto da fé, nos deliciando em Ti, ó Deus, e que sejamos contristados nos nossos pecados, abandonemos os nossos pecados e vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Aviva a Tua obra nas nossas vidas e gere cada vez mais arrependimento nos nossos corações. E nos abençoe para que possamos esperar o grande dia da manifestação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos purificará de uma vez por todas dos nossos pecados. É em nome de Jesus que oramos. Amém.